Bem-vindos ao Humanoias, um podcast onde discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Juliana e comunicar é disseminar. Meu nome é Fernando e se você não controla, já tá resolvido. Meu nome é Rafael e a melhor forma de ter controle é não controlando nada. Convidado fala? Meu nome é Rafa Salia, Rafael também, meu xará. E a frase que eu gosto que eu carrego comigo, diferente dos opostos se atraem, aqui é os iguais se identificam. Muito bom. Muito bom. Então hoje vamos falar um pouco mais sobre mais um podcast que tem como propósito abordar a questão da saúde mental, né, que é uma questão muito importante atualmente. Então a gente queria saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história, por que você decidiu realizar esse podcast, como que está sendo isso. Olha só, hoje é um episódio quase Inception, né? Um meta-episódio. Um meta-episódio, porque é um podcast entrevistando podcast. Um podcast de saúde mental, entrevistando um podcast de saúde mental. Os dois, né? É bom, que vai ter assunto até uma... Vocês falam a hora que é pra parar, senão eu vou falar pra caramba. Não, é à vontade. Posso falar? À vontade? À vontade. Então, beleza. Você perguntou o porquê, né? Essa frase que eu falo, eu tô olhando muito pra câmera, tenho que olhar pros entrevistadores. Essa frase, né, que eu falo, foi coisa que eu criei mesmo, na minha cabeça, eu não ouvi em lugar nenhum, mas todo mundo, os opostos se atraem. Pô, os opostos se atraem? Não. Quem é igual se identifica, no caso da saúde mental. O lance do meu podcast, ele chama-se Eu Também Podcast. O nome ele já é acolhedor. Por que eu também? Eu também tive depressão, eu também tive síndrome do pânico, ou eu também faço terapia, eu também busco ajuda, eu também preciso de um psicólogo, eu vou falar de tudo, eu também busco um psiquiatra. Eu também tive pensamentos ruins, também tive pensamentos suicidas, certo? A gente dá para destrinchar mais ainda, que existe o pensamento e a ação. Mas o eu também é justamente para isso, eu também acolhedor. Então eu também sou igual a você. Então você não tá sozinho. Tem aquele lance do tabu. Eu não vou no terapeuta, no psicólogo, eu não vou no psiquiatra porque é coisa de louco. Não, eu também vou, você pode ir. Não tem problema. A população brasileira é a terceira... o Brasil, né, é o terceiro país com o maior número de casos de depressão no mundo. Não sei se você já tiver esses dados. E o primeiro em ansiedade. Tô certo? Li a cartilha direitinho? Sim. Cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Depois da pandemia diminuiu acho que para 26 segundos, se eu não me engano. Esse dado não é exato, mas o 40 segundos ele é real. O CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, eles atualizam esses dados sempre. Então por que não falar de saúde mental? Não é tabu. Tem podcast que fala de fofoca, tem podcast que fala de sexo, tem podcast que fala de futebol. E o lance que é saúde mental, que está em alta, que todo mundo deveria falar, ou a maioria das pessoas, não é falado. Esse foi o lance de eu criar o podcast. Aí você vê a diferença de alguém que pensou no nome, né? Pô, de vocês é bacana também. Humanoias. De madrugada que é o nome, Humanoias. Os humanos noias. Eu acho legal que ele fala que foi de madrugada, foi tipo 8 da noite. Né? Pra ele é de madrugada. Na hora que eu já tô querendo dormir. Você dorme cedo? Atualmente não tô conseguindo, mas normalmente sim. 8 da noite eu tô acordando. Puta, outro lance também que eu ouço bastante, nós gravamos já acho que 72 episódios, se eu não me engano. Tem gente que não quer falar, deixa no anonimato em si. Enfim, o lance do sono. Tem um sono zoado, pesado, cara. E aí fala, se eu dormir mais cedo, no outro dia eu vou acordar mais cedo. Mas você vai passar o dia com sono. Tem que criar uma rotina. Não dá pra criar. Alguma coisa tem que ser quebrada, aquele lance. Todo excesso esconde uma falta. Você tem muito sono por quê? Você foge da realidade? Você tem muito sono porque tem o lance da tireoide, tireoide também desregula o sono, parte hormonal. O que é? Então precisa ver, sono é o eu também. Eu também ouço muitas histórias de gente que perde emprego, perde namorado, porque dorme e deixa de fazer as coisas. Então isso envolve também a saúde mental. E tem uma coisa muito legal com sono, né? Com o quê? Com sono? Sim. Porque onde eu tô estudando no mestrado, a gente teve aula de medicina do sono com uma médica do sono. E foi muito legal, porque ela explicou que as pessoas elas têm um padrão de sono diferente. E é bem isso, né? Cada um tem um tipo de sono. O nome é muito fofinho, porque tem o pequeno dormidor e o grande dormidor. É exatamente isso. Eu queria ser o pequeno dormidor. E a ideia é bem essa, quanto de sono a pessoa precisa para ela ter uma recuperação, assim, acordar funcional, bem. E varia muito. Pequeno dormidor, Exato, pequeno dormidor é aquele que precisa dormir pouco. Tá.
Não é O que é grande dormidor. um pequenininho. Não, Não é criança, criança, ele encolhe na criança, cama, dormidor. dorme em posição fetal. E o grande dormidor é aquele que precisa de mais tempo. Então, além de ter o pequeno e o grande dormidor, ainda tem aquela pessoa que é matutina e vespertina, né? Então, tem o pequeno dormidor que é vespertino. Então, o cara precisa dormir pouco e se ele for dormir 3 horas da manhã pra acordar às 5, 6 horas, o cara tá funcionando, tá jóia. E tem o grande dormidor que é matutino, que é o cara que se ferra, que tem que dormir 8 horas da noite, porque ele precisa de 8 horas de sono pra dormir e No descansar mínimo, bem. Exato. Dormir e descansar bem pra acordar de manhã e se acordar muito cedo ainda vai acordar cansado, né? Então, uma crítica muito grande que a galera do sono faz é justamente que tem partes da sociedade que não estão adaptadas para esse tipo de rotina, porque cada pessoa tem um sono. Então, isso que é louco, tipo, né? eu preciso acordar às 7 da manhã para estar no meu trabalho às 9, só que se eu sou um grande dormidor e eu trabalho muito, enfim, vou dormir, sei lá, 10 horas da noite, eu não descansei. E aí essa pessoa vai atrasando o sono, acumula o sono, tem uma série de problemas cognitivos. Sim, você como estudioso aí do sono vai poder me explicar melhor. Não dá pra recuperar sono. É verdade isso? Então, você compensa. Se você fica um tempo sem dormir, eventualmente você vai dormir mais para compensar o sono perdido. Mas ele não... Você não recupera Exato, o que você perdeu. você não recupera o problema que você teve, tipo, eu fui dormir só 6 horas essa noite, então eu acordei cansado, tive uma série de... afeta a minha memória, afeta a minha atenção, afeta tudo isso. Quando eu, sei lá, no final de semana que eu dormi 12 horas para compensar, eu recuperei o tempo de sono. Mas vai ficar molengo o dia inteiro, né? Meu sono. Mas a questão é que essa mudança de... O dano cerebral, vamos não colocar tem dano assim. cerebral, você tá... É que assim, se é uma vez Você só, não tá tendo não. aneurisma, Mas se você tem um padrão de vida, né? Exato, Que só que a questão é, você naquele momento, você já teve problema de atenção, você já teve uma queda de funcionalidade. Então você compensa o sono, você meio que recupera, entre muitas aspas, mas assim, você compensa o sono perdido. Só que o que você sofreu enquanto você estava em privação de sono, já foi. Já perdeu, já era. O estresse que você submeteu ao seu corpo já foi. Já é era, não quer dizer que você vai carregar isso pra sempre. Depois. Entendi. E Só tem o lance da naquele parte respiratória também, né? Crianças com bronquite, crianças e adultos, né? Não, Com bronquite, asma, tem tem DPOC, né? a apneia obstrutiva apneia do do sono sono. também. E aí é um problemão, porque tem gente que tem por causa de, enfim, N fatores, aí entra até peso, etc. E aí tem que fazer o tratamento, porque senão... Excesso de peso. excesso de peso. Mas a questão da Acho que apneia é por bem isso que essa. eu tô... Excesso de peso. Mas a questão da apneia é bem... que a pessoa dorme 8 horas, só que ela não chega no sono REM, né? E aí, como ela não chegou no sono REM, ela não tem essa recuperação fisiológica do funcionamento cerebral. Então, por mais que ela durma 8, 10 horas, ela não acorda descansada bem. Sim, sono é fundamental, né? Sono é importantíssimo. Não. A mimir. O ator lá, o Felipe Tito, cara, ele falou que ele dorme 4 horas e meia, 5 horas e já é o suficiente. Pequeno dormidor. Então, pequeno dormidor. Não, mas é um pequenininho Mas- dormidor. Mas o pequeno dormidor, ele vai enquadrar num range aí de 4 a 6 horas, mais ou menos. O dormidor médio é de 7 a 8 horas, que é o que a maioria ali na média, a maioria da população precisa de 7 a 8 horas. E o E grande. um grande dormidor é acima de 8 horas. Então, De de 8 a 10 9 a horas. 10. Eu consigo me tornar, eu sendo um grande dormidor, um médio pelo menos. Não, que é genético. É o teu ritmo biológico. O teu corpo precisa dessa quantidade de sono. Entende? Uau. Não é porque você... eu tô dormindo assim porque eu estou estressado, estou cansado e meu corpo precisa se recuperar mais. Independente. Pode estar na praia, em qualquer lugar. Exato. Imagina que é como se fosse, por exemplo... Sei lá. O quão rápido o meu metabolismo pode ser. Isso também é genético. Então, o meu metabolismo ele pode funcionar mais rápido ou mais lento, mas isso vem da minha genética. Tá. Tem uma pequena alteração, mas a maioria disso é uma carga genética. É a mesma coisa da quantidade de sono que você precisa. Sim, mas uma coisa é fato também. Final do ano passado, retrasado, não lembro. Eu fui pra uma praia e não pegava celular. Tipo, zero luz, zero televisão, zero... Nada que vinha de luz nos olhos, né? Cara, não tinha despertador, eu tava de férias, não tinha necessidade. Eu acordei com o sol raiando mesmo. Eu acordei, acho que era 6h30 e tipo, descansei. Então. Porque perdão, desculpa te cortar. O sono à noite é feito pra dormir, né? Isso até os índices de cortisol, blá blá blá. Era nisso que eu ia chegar, né? Que, o problema das telas é bem de que quanto mais exposto a gente fica a telas durante a noite, diminui um pouco a liberação de melatonina, né? Que é o hormônio que faz a gente pegar no sono. Isso. Então, você fica mais alerta e demora mais pra pegar no sono. E aí, essa experiência maravilhosa que todo mundo que viaja, assim, pros lugares meio isolado,
passa pela mesma coisa. Dorme muito bem. Volta feliz, né? Agora eu consigo. Chega em porque- São Paulo, a primeira coisa, pá. Porque o ciclo natural é esse, né? A ideia da liberação de melatonina e de cortisol é justamente que você tem um pico de cortisol e a liberação de melatonina vai diminuindo conforme o pico de cortisol aumenta. E aí você acorda. E aí a ideia é que isso vai acontecer depois de mais ou menos 8, 6 horas pra acordar quando tá amanhecendo, né? Você pega os tiozinhos no interior. O cara dorme 8 horas da noite. Relógio. Mas acorda 5 da manhã, 4h30. Quem contou pra mim me chamou tiozinho do interior. Tiozinho do interior, mano. Mas O dia rende, cara. fazendeiro que mora em sítio, normalmente é Lenhador, isso, tipo, Meu escurece. 4 da manhã, todos escurece. Seu avô? Meu avô, 4 da manhã, todos os dias acordava. Ele era do interior? Aham. Um plantador. Que cidade ele era? Mogi das Cruzes. Ah, que perto. É, Mas já pertinho. é Já interiorzinho, é assim. Ele ainda é de Itaiaçupeba, que é tipo um distrito afastado, meia hora. Pelo amor de de... Deus. É. Então é Interior, interior. Mogi vira ponto de referência. Exato. É povoado pra mim. Mogi e Osasco. Itaiaçupeba, Mogi, maravilhoso. Osasco, nossa, totalmente. Nossa. Isso é, é assim que minha cabeça funciona. É ali, São Paulo, São Paulo, Mogi e Osasco. Fernanda, civilização é isso. Além disso, é tudo interior. Ela é- Exato. Além disso, Bárbaros. Osasco é lá pro lado da Raposo, Zona Norte, outro Mogi e lado. Extremo Leste. Exato. Tudo que eu sei sobre São Paulo. É tudo sobre Você não é daqui? Só assim, eu tô brincando. Ele é tão daqui que ele só conhece aqui. É só daqui que eu bairro, conheço pelo esse jeito. bairro aqui. Mas isso que você trouxe do sono é uma coisa importante de... como é que a gente vai descobrir se eu sou um pequeno dormidor, médio dormidor ou um grande dormidor? Eu né? já descobri. Dormindo. Mas Dorme 6 horas e levanta. além de dormindo... Ainda tô é- cansado. Isso mesmo. Acorda com mais sono. Não, mas é você, exatamente, conseguir tirar e limpar um pouco essa questão do sono. Então, isso que você fez é essencial de... Deixa eu ir pro lugar isolado, deixa eu ver como é que meu corpo se comporta. Sem as telas, sem a necessidade de acordar, sem precisar colocar o despertador. Quando você faz isso, depois de, sei lá, uma semana fazendo isso, o seu corpo vai mostrar qual que é o ritmo dele natural. Aí ele volta ao normal? Então, ele vai te mostrar como ele seria ao natural. Então, assim, como que o meu corpo se comportaria se eu não precisasse do despertador, se eu tivesse uma higiene do sono legal, então Tá. sem telas. Aí ele vai mostrar o ritmo biológico natural dele. Certo. E aí algumas pessoas têm a capacidade de adequar isso à rotina e outras pessoas não, né? Por conta do trabalho, por conta de uma série de outras coisas. Sim, entendi. E nesse sentido é muito legal que, se não me engano, no Japão isso já é feito, que pra evitar a hora do rush, né? Então, de todo mundo entrar às 8, às 7, às 8, Sai assim. eles fazem decalado lá. Então eles fizeram uma organização com as maiores empresas O país ali. todo? O país todo. Uau. Fizeram, não sei se o país todo, acho que Tóquio. Tá. Tóquio eu tenho certeza, o país todo eu já não sei. Tóquio Tá fez isso. inventando dados já. Não, Tem ninguém pra confrontar. Tô brincando. Monarca. Tô zoando. Nossa. por isso que eu me corrigi. Eu falei, Tóquio eu sei, o Tá, resto não. toca, é garantido. Porque eles têm uma questão muito grande com a hora do rush ali, é muito complicado, né? Muita gente ali. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo entre as grandes empresas dali e cada uma ia começar o dia de trabalho em um horário Seu diferente. Ó, que bacana. Então, uma começa às 7, outras 8, outras 9 e outras 10. E sucessivamente vai saindo mais E tarde. vai saindo sucessivamente mais tarde. Tá. E melhorou muito a questão do tráfego, né? Então, ficou muito mais fácil, porque a hora do rush diminuiu bastante. E isso também acaba ajudando essas pessoas a regular mais o sono, né? Então, é algo pra vocês pensar, assim, num mundo hipotético de, Claro. nossa, se eu sou um grande dormidor, pra mim é muito melhor entrar às 10 horas da manhã. Eu me ferro nessa, porque eu sou um pequeno dormidor, só que eu sou vespertino. É. Então eu vou dormir 3 horas da madrugada, 4 horas da manhã. E eu me ferrava, porque na faculdade as aulas começavam às 7. Então eu ia dormir 3 horas da manhã, pra acordar às 7. Eu conseguia descansar mais ou menos, ia meio zumbi pra faculdade. Mas era péssimo. E aí eu tô adorando o mestrado, porque o mestrado as aulas começam 10 horas, 10 e meia, tem aula que começa 2 da tarde, então eu consigo descansar. E aí eu vou, beleza, eu tô funcionando, porque de manhã Não vai. Seu mestrado é em quê? é em psicobiologia. Psicobiologia. Os três são psicólogos, né? Sim. Psicobiologia. Você faz neurociência. Já terminei meu mestrado, também foi na mesma área, psicologia Você e também. neurociência. Psicobiologia junto. A gente tá junto. Já que tem 3 especialistas na mesa aqui, quem que seria psicobiologia? Bom, é que assim, psicobiologia é um termo que surgiu porque a psicologia não se encara da forma... Ela tem uma crise de identidade aqui no Brasil. Porque a ideia da psicobiologia é justamente estudar como os outros mecanismos, enfim, fisiológicos do corpo humano, principalmente o cérebro, mas, enfim, hormônios e outros órgãos, interagem com o seu comportamento e o seu humor, a sua cognição, enfim, toda essa parte.
Então, é uma disciplina, é uma especialização que estuda muito, por exemplo, que você falou do estresse, né? Certo. Cortisol também tem uma área de Sim. estudo muito para isso, tem uma área muito voltada para o sono. A área que hoje estamos está mais voltada para cognição e emoções, né? Percepção de emoções das outras pessoas. Tem uma área muito relacionada a abuso de drogas também, porque é uma substância que vai agir no corpo inteiro e como isso impacta justamente na cognição, no humor, Motivação. na motivação, na habilidade de perceber emoções das outras pessoas, no funcionamento, na saúde mental no geral, na propensão para desenvolver doenças psiquiátricas, tipo ansiedade, esquizofrenia, depressão, etc. Borderline, tudo. Nunca, eu não consigo. Eu já vi casos de, por exemplo, esquizofrenia induzida por substância. Agora, borderline induzida por substância, eu acho que não tem. Não, rola, porque né? pensando no transtorno de personalidade. Não é algo que pega. Ah, os dois estão alinhados. Estão afiados. Afiados e alinhados. Mas eu achei interessante o que você falou do motivo do nome, né? Então você passou por esses tipos de experiência. Sim. Não experiência. É, uma experiência, né? Que não muito- Ruim, mas foi. Que você se sente confortável em falar sobre Sim, isso. sim. Como que foi isso? Cara, eu tinha uma viagem dos sonhos pra fazer. Eu queria conhecer Fernando de Noronha, pra vocês terem noção. Eu queria porque queria, era meu objetivo de vir pra lá, surgiu a oportunidade, eu fui. Chegou lá, no segundo dia eu tenho alergia a camarão, frutos do mar. Aí nós fomos num restaurante, eu e meus amigos e tal, e comi alguma coisa que talvez usou a mesma tigela, sei lá, o cara mexe com a mesma mão, o cozinheiro e tal. E aí deu uma contaminada, só pode ter sido isso. Deu uma reação alérgica ferrada. Fui parar no hospital de Noronha, que não é um hospital, é um posto de saúde. Uma médica e 2 enfermeiras pra atender a galera. Tava eu e um cara morrendo de febre do meu lado, com 40 de febre. Não sei qual que foi o rolo dele lá. Só que aí eu me desesperei, porque eu falei, putz, me inchou minha cara. Falei, se fechar a glote eu morro. Aqui no meio do nada o povo meio despreparado. Tem que esperar o barco, né? Por que despreparado? Eu vou explicar. Porque a hora que eu entrei no hospital, a mulher, ao invés de me acalmar, ela foi chamar outra pra mostrar. Olha a cara dele, tá inchada, eu nunca vi. Tipo, só faltou ela falar, nunca vi isso. Aí comecei a desesperar, falei, tô no meio do nada aqui, água de todo lado, tô cercada. Uma ilha, né? E avião, cara, não é, tem acho que sai 2 ou 3 por dia pra Natal, pra Recife, sei lá. Não é, tipo, se precisar de alguma coisa mesmo, não tem. Aí eu comecei a me desesperar, quer dizer, da alergia me desencadeou um pânico, filha da mãe. Juntou com a expectativa que eu tinha criado sobre o lugar. Eu pensei, nossa, vai ser isso, vai ser aquilo. No primeiro dia que eu pisei lá, já comecei a me sentir meio estranho. Sabe, já comecei a se sentir meio longe de casa. Não quero voltar, se precisar, não dá, é muito caro, não dá pra antecipar a passagem. E aí a crise alérgica me desencadeou o pânico. Que eu fiquei desesperado, eu ia pedir pra alguém. Eu lembro que tava o Cauã Raymond, ele tava lá. Ele tava temporada de onda e tal. E eu descobri que ele tinha um avião particular. Eu tava caçando ele, que eu ia encontrar ele e ia falar, eu pago o que precisar, me leve embora. Porque eu sei que ele ia embora, tipo, não precisava depender do horário dos, como chama, os voos comerciais lá. Eu falei, vou colar nesse cara, ele nunca me viu na vida, mas eu vou grudar nele e vou pedir, pelo amor de Deus, me tira daqui. E aí eu liguei pro agente de viagens, né, que tinha vendido as passagens pra mim, e falou, não consigo pra amanhã, fica no telefone, você vai gastar uma grana. Eu falei, eu quero ir embora. Sabe, quando deu pânico. Até chegar aí, né, eu pulei algumas etapas. Lá no hospital, lá no posto de saúde, eu comecei a me desesperar, deu uma crise ferrada de pânico, desesperou, coração... Quem tá, talvez a pessoa que acha que tá infartando não tá infartando, né? Esse é o grande lance. Uma galera vai parar no hospital pensando que infartou. Eu acho que vários pacientes chegam pelo cardiologista. Se o cara fala, não, procura aqui. Assim. Aí, vai pro psicólogo. Aí o que aconteceu? Eu sabia já o que era. Eu pedi pra médica, ela falou, dá um X aí, o remédio. Se liga, já começou a secretar a enfermeira no começo, né? Deu aquela vacilada. Aí eu pedi pra médica, ela olhou pra enfermeira e falou, ei, dá ou não dá? Ele tá pedindo. Eu falei, puta merda, é tudo que eu não precisava. Demonstrou fraqueza, assim, né? Quando você tá fragilizado, alguém tem que pelo menos fingir que tá forte. Isso ajuda também. Cara, aí tive um pânico, desesperei, pá, cacei o outro lá pra tentar voltar no avião particular dele, lógico que nem achei. Não virou, mas consegui antecipar minha passagem e ir embora. Voltei pra São Paulo e na semana continuou me dando pânico. Tava na Marginal, aí tipo, voltei na quarta, na sexta-feira peguei o carro, tava indo na Marginal,
Era um carro que eu tinha comprado e que eu ia vender que não tinha... era fechado atrás. Era tipo uma Fiorino, uma Doblô, não lembro. Aqui não tem retrovisor. Não tem vidro. A hora que eu caí na Marginal, um trânsito, que eu olhei no espelho e não vi nada... Eu não sei pra que tem o espelho, né? Porque não dá pra ver. Eu já comecei a me sentir sufocado e tal. Aí perto da ponte ali da Vila Maria tem um bombeiro, corpo de bombeiro. Eu entrei igual um louco com o carro. O bombeiro, o que é? Abriu o portão, ele pensou que era alguém de lá, porque eu entrei com tudo. Falei, cara, tô tendo pânico, não sei o que. Ele falou, vem cá. Eu larguei o carro aberto. Ele falou, deita aí. Deitei na maca, aquela de... pra remover corpo. Eu vou pegar uma água pra você assim. Eu deitei, eu senti o chão, né? Senti o firme. Ele foi conversando comigo. Zerou. Falei, caraca, 2 minutos atrás eu tava desesperado. Pensei que ia morrer o coração aqui. E dispara mesmo, o coração dispara. Aí você pensa, vou morrer, vou desmaiar, vai acontecer, blá blá blá. Depois disso tive inúmeras sensações assim horríveis. E pra quem não entende, vamos lá, alguém não entende e quer saber qual que é a sensação. Outra coisa, você falou da frase no começo. Quem aqui andou de montanha-russa? Vocês três? A hora que desce, não dá aquele... É aquilo ali, só que como se a gente estivesse sentado aqui. Imagina a sensação de você despencar da montanha-russa sentado. Na montanha-russa você sabe que é o carrinho que vai rodar. Agora parado não tem pra onde correr. É aquilo, pra mim é aquilo. Mão gelada, pé gelado, frio na barriga, coração sobe na boca, é aquela sensação e é isso aí. Então pra quem tá passando por isso também e não sabe o que é, né? É fácil falar se acalma, mas como eu já passei por várias, eu sei como que é. E putz, tem uma série de coisas, cara. Evitar de ver programas, umas tragédias, em São Paulo, no Brasil, por exemplo. A pandemia foi bem isso, Pelo né? amor de Deus. Tinha um monte, pelo menos eu via. Faço, por causa do mestrado, eu fico num ambulatório no hospital psiquiátrico, né? E a recomendação para vários dos pacientes, principalmente ansiosos e paranoicos, assim, cara, não vê notícia. Não vê reportagem. Não vê da Atena. Não vê. Não, da Atena. Eu acho que a sociedade geral Da deveria. Atena eu acho que é um extremo. Mas, tipo, não ficar acompanhando o boletim epidemiológico no grosso da pandemia, porque a galera ficava com pânico, ficava com ansiedade, o cara... E, tipo, eu entendo o jornal ter que noticiar, mas era isso. Ah, hoje mais 500 mil morreram, hoje mais 1.500 morreram, hoje mais 3 mil morreram, e aí vai construindo, né? Vai a notícia precisa, né? Precisa rolar notícia, mas será que você precisa ouvir tudo? O que... Nem tudo é pra você. Exato. Eu costumo falar que a gente tem um problema com a informação, de que a gente precisava aprender a fazer uma restrição de informação. Então, pensa em informação como comida porcaria. Então, junk food, né? Comida porcaria. Junk food. Informação é junk food. Por quê? Assim, eu adoro um x-salada bacon com molho tartar. Acho que é a minha comida porcaria favorita. Eu vou comer todos os dias? Dá vontade, mas não deve. Mas não deve, né? Por quê? Faz mal. Porque faz mal. Exato. É a mesma coisa com a questão das notícias, principalmente notícias catastróficas. Então a gente tem que imaginar assim, é bom se manter informado? Sim, é bom. Mas algumas pessoas não podem comer tanto junk food desse jeito. Então a gente tem que restringir. A gente aprender a fazer uma limpeza de informações de onde você acessa, a quantidade de vezes que você acessa, quando você vai olhar isso. Isso tudo é muito importante. É preciso que a gente crie essa orientação, né, para si mesmo. Sim. Então tem gente que o corpo consegue lidar melhor com comidas porcaria. Então, pra mim, comer uma vez por semana o x-salada bacon com molho tártaro, tudo bem. Eu compenso em outros espaços. Tudo certo. Para outras pessoas, não. É a cada 15 dias. Para outras pessoas, é mais vezes por semana e compensa de outros lados. Então, essa é a grande questão com a informação. Come x-salada bacon com molho tártaro e não janta, tá ligado? Aí come todo dia. Não come com Coca Zero, né? Exato. Mas será que essa pessoa não tá acumulando? Como? Não, a pessoa que pode comer o junk food todo dia e ficar bem. Será que ela não vai, a conta não vai chegar? Exato. Essa é a grande questão. Por isso que eu falo que a informação... Informação ruim, né? A analogia. A informação ruim, assim, que pode gerar a ansiedade, que pode disparar tudo isso, ela tem que ser vista com muito cuidado, assim, de o quanto que eu vou consumir disso, né? Então, isso é algo que eu sempre passo para pacientes ansiosos, pacientes que têm questões com pânico, que têm, assim... Uma dificuldade maior, né? Muda o canal, né? Exato. Faz a limpeza disso. Para de assistir esse E o mais legal é que
É um padrão muito comum das pessoas ansiosas gostar de ficar acompanhando notícia o tempo todo, porque é isso. Que é alimentar o negócio. Exato. Sensação de controle. Exato, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber o que está acontecendo o tempo todo, e a pessoa fica lá grudada na TV. Precisa saber quantos morreram hoje, assassinato, acidente de moto, pelo amor de Deus. Exato. Lembra aquele plantão da Globo que tocava o barulhinho? Nossa. Todo mundo já aguou. Não, é ansiógeno até hoje, você coloca no meio da... Imagina, faz essa Sim. experiência, você tá no metrô, você põe o vídeo do YouTube, o volume super alto, todo mundo mundo olha. olha. É. Não, mas é bizarro. Faça, é muito bom. É uma boa. Porque é, tipo, você tá treinado, né? Eles usam o mesmo jingle desde... Então, Do 80, sei lá eu. sempre que toca essa musiquinha, você fala, puta, deu merda. Estímulo pareado. Lembra um programa que chamava Linha Direta? Sim. Parece que ele vai voltar, né? Não sei se era meme, qual que é. Vai voltar. Era só desgraça, meu. Eles que o Linha reviviam Direta- a parada. O Linha Direta ainda, eu como crimiseira, gosto Ai, meu de Deus, Crimiseira. crimiseira. Ah, gosto de Tudo cometer crimiseira. crimes. Não, Crimiseira. eu gosto de E ver as graças. consumir informações sobre crimes, né? Eu gosto de consumir isso, mas, exatamente, tomo uns cuidados. O Linha Direta ainda era um pouquinho mais interessante que o da Tela, por exemplo. Ah, sim. Por quê? Porque ele fazia um histórico. Tinha Tinha um enredo. Era uma novelinha. Ele ia abordar um crime no programa Sim. inteiro. Não era assim, porque agora é um assalto, aí agora não sei o quê, agora não sei o que lá. E, tipo, você vai assistindo o Datena e fala, gente... Só o Datena dá pra gente as pérolas do Corre Berg! O quê? Do Berg! O que é isso? Corre, velho! Putz, acho que eles foram fazer um acompanhamento ao vivo de uma situação que tava acontecendo, só que aí rolou um tiroteio enquanto eles estavam gravando. Aí o cara mandou ele correr. E aí eu acho que o cameraman era o Berg, o cara, corre Berg, corre Berg! Corre, só veio o barulho, o pipoco, não. Correndo solto. Então, assim, o Linha Direta ainda, eu acho ele um pouco mais interessante nesse sentido, que ele se mantém no mesmo, então ele vai explicar aquela história e normalmente é alguém foragido. Sim. Então ele vai explicar o que, E aí, que põe a cara aconteceu, do cabra lá. coloca a cara do cara e fala, a gente tá procurando, a história é essa, eles comportam desse jeito. Ponto. Acabou. Ainda é um pouco melhor. Não sabia que ia voltar. Interessante. Eu não sei se é meme ou se vai voltar mesmo. Mas não era aquele aí tiozinho de barba lá que apresenta, vai ser outra pessoa. Vai ser outra, né? Porque tem uma grande diferença aí, né? Quando a gente vai falar de um programa que tá dando notícia, tipo o Jornal Nacional, e se pegar uma pessoa que vai usar da sensacionalismo sobre um fato, né? Então tem um termo, a gente estava conversando na segunda, que é o uso midiático sensacionalista do crime. Forense? Não. Isso aí já é psiquiatria, né? É forense que fala. Jornalismo policial. Salve família. Jornalismo Salve, policial. família. Não, é o jornalismo, populismo penal midiático. Isso. Nossa, nunca ouvi. Populismo penal midiático. Em que Show. o que você faz você pega uma situação qualquer, que pode não estar acontecendo nada, e você começa a falar de uma forma... O meliante está fugindo das autoridades. Aí tem um cara andando e sabendo que tá sendo filmado, sabe por quê? Tipo, por exemplo, teve aquele cara... Não quero ser processado. Tem um cara aí, um jornal desse tipo, em que, pra ganhar audiência, ele quis contar pra mãe que a filha tinha sido sequestrada, a mãe não sabia o que tinha acontecido com a filha, e ele achou que seria muito legal se o jornalista, cameraman, fosse até ela, ao vivo, e gravasse a reação dele contando que encontraram a filha dela e ela está morta. Uau. Ao Nossa, vivo? Ao vivo. Eu lembro disso. E a mãe desmaia. Aí ele faz assim, sabe, tipo... Tudo pelo tudo corte. Então, é o quanto você pega o sofrimento alheio e você coloca nisso um sensacionalismo só por questão de Views. Literalmente então, pelo... E não tem consequência, né? Tipo, Pro cara é só mais um. Mas o caso da Eloá, vocês lembram? O caso Eu da lembro, Eloá? né? Foi Foi exatamente... ao vivo a parada. Então, qual que foi o problema? A moça, a entrevistadora, que eu não vou lembrar o nome, Sônia Faz Abrão. 10 anos. Sônia Abraão, ela foi extremamente Sônia Abraão. criticada e ostracizada nesse sentido. Por quê? Porque ela ligou para... Ela conseguiu o contato e ligou pra dentro da casa e ela tava fazendo... Ela que tava negociando? Ela que tava conversando com o cara e o cara ficando cada vez mais nervoso. Entende? Puta, eu não lembro disso. A Sônia Abrão Teve resolveu a parada? Não foi ela que resolveu, né? Ela nada foi resolvido. piorou a parada. Piorou. Ela piorou Porque a parada. matou a menina, né? Ele acabou matando a menina.
Então, assim, e tudo isso por quê? Porque ela queria a audiência de estar ali o mais próximo possível do caso e nananã. Tanto é que ela até perdeu o cargo dela ali como apresentadora naquele momento. Entende? Então, assim, o quanto que de responsabilidade o jornalismo deveria ter nesse sentido, porque né? isso não é jornalismo. Exato. Né? Isso é sensacional. Isso é qualquer bosta. Mas não é jornalismo. Tipo, é um apresentador que vai fazer qualquer coisa por audiência, mesmo que essa coisa seja alguém morrer. Sim. Ou alguém desmaiar de sofrimento. Então, quando a gente fala do indivíduo ansioso, às vezes o que deixa ele ansioso não é só ter notícia. É estar mergulhado nisso. São coisas diferentes. Então, um indivíduo que ele vai ouvir, hoje morreu 100 pessoas de Covid. E um indivíduo que ele vai ouvir, sei lá, ver uma matéria completamente sensacionalista, com imagens totalmente tendenciosas, com um discurso totalmente com viés político que vai polarizar e gerar mais ódio ainda. Então, isso não vai ser uma pessoa que não consegue dar com informação. É um ambiente que ele é tóxico, ele é adoecedor e está adoecendo aquela pessoa. Então, também é fazer essa distinção. Qual que é a sua fonte, né? O que você está dizendo que é informação. Então, não necessariamente é a informação, mas é o ambiente que você tá. E tem tanta coisa boa na TV, cara. Você muda de canal, põe no YouTube. Nem precisa de TV, na verdade. Isso é verdade. Tem tanta coisa boa já feita que você pode assistir a hora que você quiser, só dá play. Sim, mas pra essa galera que consome esse conteúdo, né? Você pega no mesmo canal, no mesmo horário, vai tá rolando lá esse canal, não da TN em si, é só um exemplo que eu dei dele. Você muda uns canais pra frente, tem o off, tá rolando uma praia, um lugar bonito. Mas isso é coisa de jovem, velho. Você põe mais pra frente, tá o Rodrigo Hilbert lá, ensinando a cozinhar, fazendo uma casa. Montando o forno do zero no chão. Tá dando de MacGyver de culinária. Sim, tem o Irmãos à Obra, tem muita coisa legal, cara, na televisão. E aí que você pega os mais jovens, no YouTube tem coisa bacana pra caramba. Eu falo tem House of the Dragon, mas House of the Dragon é ansiógeno também. É aí que você busca algo que vai te acalmar, né? Antigamente tinha aquele TV Fish, lembra? Nossa, É antigo. sim. Você colocava lá, ficava passando no fundo do mar, pá, e dá uma brisa, uma brisa não, dá um relax bom, Se eu pôr isso, meus gatos enlouquecem. Nossa, eu adorava. Você tem os gatos? Inclusive, vocês lembram do jogo do PlayStation 1 que era de pescaria? Não. Lembro. Aí você foi, lembro. aí você Era foi- Jogava muito. aí você foi too far. A antigueira do PlayStation cinza ainda, o primeiro. É um. Eu lembro do que você era o tubarão e você comia os banhistas. Esse eu lembro. Esse era bom. Eu Isso era legal. não sou de videogame, mas eu lembro desse Esse peixe. era Ligar com a nossa memória sempre pra destruição, né? Coisa assim. O meu era coisa Eu calma. jogava GTA pra relaxar. Porra, matava atropelar 7. Ah. Cara, e só complementando, né, dando continuidade. Esse foi, eu puxei o episódio de Pânico mais recente, mas quando você começa a lembrar, você puxando, quando eu era criança eu já tinha ansiedade forte, só que eu não sabia o que era. Aí comia doce pra caramba, né? Aí você fica mais adolescente e tal, aí você, putz, não vou comer pra ficar bem. Porque o indivíduo ele acha que quando ele tem a crise de ansiedade, não, fiquei ansioso agora. Não, Não. já tá assim há muito tempo e agora chegou no limite. A metáfora que a gente sempre usa, pelo menos eu gosto de usar, é que a saúde mental é um copinho d'água, né? Então, ao longo da vida, a gente vai colocando gotinhas de coisas que vão causando ansiedade, mas nada nunca transborda, né? Ele tá sempre enchendo o copo. E é isso que o Fernando falou. Quando transborda, que a gente tem a crise de ansiedade, quando a gente tem um episódio depressivo, enfim. Mas a gente tem que pensar que se o copo transbordou agora, é porque já teve um monte de coisa ao longo da vida que foi enchendo. Não foi aquela última gota, né? Exato. A última gota foi só o gatilho. Tem que ver o que deixou o copo na beira. Assim. E, putz, aí começa a puxar, né? Putz, na escola, tal, não me concentrava. Por que eu não me concentrava? Eu tava ansioso com alguma coisa em casa, com alguma coisa na minha família, com alguma coisa dos meus amigos. Sempre tem um porquê, tem que buscar. É que, claro que não dá pra mexer no passado, tem gente que não vai suportar. Mas eu, no caso, hoje em dia eu puxo, puta, que era? Por que eu ficava assim? Por que eu reagia daquele jeito? Porque eu era curioso, sei lá, a gente vai buscando e consegue, né, desembaraçadamente. Então, um desenho muito bacana, que é um cadarço, só que é um cadarço em formato de um cérebro e uma mão puxando. Que é tipo, tá desembaraçadamente, vai desamarrando isso. É muito bacana. Então tem que buscar, tem que ir atrás. E tem casos de os outros que nós citamos aqui, eram Borderline e o... Quando trabalha muito lá, o Burnout. Burnout. O burnout é maravilhoso. Né? Doença moderna. Graças a Deus, esses dois eu nunca passei, nunca tive. Só que eu conheço gente de perto que já teve. Tem uma outra história bacana também, tô falando pra caramba.
A ideia é essa? É uma família, pai, mãe, filho, filha. Mãe, filho, filha tomando antidepressivo. E o pai falando, vocês estão loucos, vocês estão loucos, vocês estão loucos. Ele era o único que não tomava. O dia que ele começou a tomar, os outros 3 pararam. Tem esse Era lance ele que também. deprimia, né? Mas às vezes é dentro da sua casa que rola a parada. Então, mas isso é algo muito interessante pra gente pensar, que as gerações, assim, de agora, de 30 anos, 30 e tantos anos até... After É, 31. Não, maybe before. Porque essa galera da faixa dos 30, que é a nossa galera, a gente fala sobre saúde mental muito mais. Já fala de geração, né? Geração. Os millennials, geração É. Z. Nós porque somos o qual? millennials, Eu sou de millennials. 87. Eu acho Entra que como você... o comecinho do millennium. Não? Você é o quê, não? Não, eu acho que ele é geração, aquela X lá, que vem antes do milênio. Então, Caraca, eu acho que que tá ano na de velho. raspinha. Porque depende, tem 2 autores que Não, vão não, falar. porque é uma diferença tipo de 2 anos também. Não, é porque- quando vira pra 90, não é? Então, é porque tem 2 autores, né, que vão Eu falar sou da 95. 95 e você? 94. 9-2. Uau, tô tiozão na minha. Tem 2, na verdade, autores que vão falar sobre as gerações, né? Então depende muito de qual autor você tá falando. Tem um autor que ele deixa a geração millennial muito maior do que o outro. Eu não vou conseguir lembrar Os exatamente. nomes. É. Mas se eu não me engano, ele entra. Se ele não entra no começo ali, ele é o finzinho da geração anterior. Só que depende muito. Essa questão da geração é algo legal pra gente debater. Sim. Porque não é só o ano que vai contar. Tudo. É o o meio que quão você inserido, vive. exato, o quão inserido você tá ali. Então, por exemplo, você até pode, sei lá, se encontrar na geração anterior ao millennial, mas a maioria das pessoas com quem você anda, convive e nananã, é ali do começo do millennial. Então você vai se enquadrar como millennial, por quê? Porque você cresceu nessa Que cultura. é uma questão mais de... Exato, é uma questão mais de cultura do que de ano, né? Então, Exato. Pra você ter uma noção, que agora surgiu esse papo aí da geração. Talvez eu seja o final da geração dos 80, né? Sou 87, quase 90. Porém, a minha galera era tudo 84, 83, 82. Então eu tava inserido na galera mais anterior. Talvez os pós-90, tipo 92, 94, 95, eu e você dá quase 10 anos de diferença. A sua galera fala muito mais de saúde mental, mais abertamente do que a minha. E eu peguei o finzinho da geração de 80. O pessoal pra atrás do meu nascimento ali não é tabu. Talvez você seja um X-Lenium. É uma mistura. O milênio com queijo. Com queijo. Mas isso é uma coisa que a gente percebe muito, né? E esse caso que você descreveu da família, né? Que normalmente é muito comum. Porque além dessa questão geracional, né? De que tem pessoas a partir de uma certa idade já tem um certo tabu de falar de saúde mental, tem a questão do homem também, né? Que aí, Masculino. é o masculino. Masculinidade Tipo, tóxica. exato, que é mais mal visto, entre aspas, ainda culturalmente. Era tirado de frouxo. Exato, então não falava. E aí é muito legal, porque a gente pega, legal entre aspas, né? Mas você fazer esse estudo, você fazer essa Interessante. análise Sem nostalgia dessa época. interessante, de que você pega aquele clássico pai de família que bebe todo final de semana, fuma, Bate na mãe. e é a pessoa que deve. Na configuração familiar é quase sempre assim. É essa pessoa que deveria procurar ajuda, mas porque ela não procura todo mundo ao redor Os outros são obrigados. Exato. É o que eu falei. Todo mundo tomava medicamento, menos o pai. E o pai começou a tomar, todo mundo parou. Resolve. Não tô dizendo que você vai chegar em casa e dar uma Necessariamente surra no assim. seu pai. Não é também magia, né? Tipo, comecei, Sim. mas normalmente é assim. Mas tem um uma, sentido. Sim, tem uma pessoa. Normalmente a pessoa mais adoecida, ela acaba. Tipo, ela Adoecendo afeta o o sistema, né? o Sim. ambiente em que ela vive. Só que se ela tem uma resistência pra procurar ajuda, acaba acontecendo isso. Você Tem- tampa buraco, né? Tem duas coisas interessantes nisso, que a gente pode imaginar a família exatamente como um sistema. Então, um sistema, circuitaria tecnológica, sistemas. Se a gente tem Agora uma que já pecinha... Agora que já boiando. Não, Porque calma. ela vai falar difícil? Não vou falar Traduz aí. difícil. De computação. Não. É, eu vou banhar mesmo. Então, eu costumo falar, eu gosto da ideia de pensar na família como se fosse um sistema. Então, imagina o sistema solar, tá? Vamos usar ele assim. Cada coisa dentro do sistema solar depende uma da outra. Então, a gente tem atrações e atrações diferentes que fazem com que aquele sistema funcione. Então, o Sol, e a gente vai girando ali dependendo de quão proximidade você tem. A família, ela funciona na mesma ideia dessa dependência, de que o que um faz reverbera no outro. E esse tipo de dinâmica. Então, eu gosto de entender a família como um sistema.
Entende? Tanto é que a gente até tem ó, sistema familiar, não é mesmo? Por quê? Porque uma coisa vai linkando a outra. Outra coisa, não, porque a gente tem, tipo, não fala isso não. Agora eu Não. quero saber. Não. Depois vocês me falam, então. Depois a gente conta. Depois a gente dá um spoiler A depois. gente tem constelação familiar. Eu achei que a Juliana ia tocar nesse Ia mandar um Não, constelação. mas não, isso aí é pseudociência, é babaquice. Bem complicado isso aí de... Tem muita gente fazendo constelação, né? Tem. Você faz um Aí curso que tá, no YouTube e vai mexer na cavocar o... Não, o pior não é isso. passado O pior do é fazer, outro, é fazer constelação familiar e ir na vara da infância, que ele dá laudo pra caso de Abuso. de abuso. Então. Uau. Isso é uma coisa interessante pra gente tocar. Assim, Não, continua do seu sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Solari. Então, a gente entende a família como um sistema. Então você trouxe esse exemplo, né, do pai que quando começou a tomar a medicação, A família parou. todo mundo parou. Por quê? Porque é essa influência de um no outro. E a gente tem uma questão genética, né? Então, muitas vezes quando a gente trabalha com um paciente depressivo, a gente vai olhar no histórico da família, um paciente ansioso, a gente vai olhar no histórico da família, a gente tem pai ou mãe ansiosos, a gente tem um avô, a gente tem pessoas que convivem com aquele paciente que apresentam esses sintomas também. Por quê? Porque isso a gente vai não só transmitido numa carga genética, mas transmitido numa carga comportamental também. Então imagina que a gente, quando criança, a gente aprende sobre as emoções ou sobre como a gente lida com os problemas através do exemplo. Então a gente olha os pais fazendo isso, a gente olha como essas pessoas vão atuando na vida. E isso vai passando pra gente repetição. também. Esse tipo de repetição também pode Tem um acontecer. conceito que a gente trabalha em psiquiatria e na pesquisa também que chama trauma geracional. E a ideia é bem essa, né? De que se eu tenho, sei lá, uma avó, e é muito interessante isso, porque mostra que se a avó sofreu um abuso, isso reverbera no neto, no bisneto, porque muda a forma como o cérebro dela... Mas pula o filho, não? Não, vai reverberando em todo mundo é dali vó, em diante. filho, mãe. Às vezes pula Avó, o filho, neto. às vezes pula o filho direto, Pula uma porque, geração. por exemplo, imagina que a avó foi abusada quando ela tinha, sei lá, 40 anos, a menina já nasceu, já tinha uma certa idade. Tá. Então ela não foi criada depois dessa mudança de comportamento da avó. Certo. Então às vezes pula uma geração, mas não é regra. Só que a ideia é bem essa, de que quando a pessoa sofre um trauma ou enfim, desenvolve uma doença psiquiátrica, isso muda a forma como ela se comporta, a forma como ela funciona, muda a fisiologia do cérebro dela, mas a partir da mudança de comportamento dela, ela também altera o desenvolvimento da geração seguinte. Tá. Então, um estudo muito legal para exemplificar isso, que fizeram com ratos, mas dá para você extrapolar para o humano, é de que se você tem uma rata, né, uma mãe rata deprimida, ela cuida menos dos filhotes. E aí os filhotes que crescem sendo menos cuidados, cuidam menos dos próprios filhotes. Isso vai se estendendo. Então é uma geração inteira que vai cuidar cada vez menos dos próprios filhotes, e isso aumenta a chance desses filhotes terem problemas de depressão, terem problemas de ansiedade. Mas aí é bem isso, né? Você pega o pai, o lance da repetição, os pais, né? Tô falando muito pai, dá a impressão que eu tô só massacrando. Mas se você pegar os pais, que você pega aquele pai que super protege o filho, pode até ser uma faca de dois gumes. O moleque pode crescer e surtar, porque você me super protegeu muito, e aquele que não tá nem aí. O que não tá nem aí, ele vai ter uma carência, mas ele vai repetir. Ele falou, eu não tive, pra que eu vou dar? Não é nem para que eu vou dar, ele não sabe dar. Não sabe, Exato. não Então, recebeu. é uma questão bem assim, tipo, é uma geração que demonstra afeto de uma forma, entre aspas, deficitária. E aí você vai gerando isso, você vai... como é que é o termo? Você mantém isso na linhagem, né? A pessoa cada vez se perpetua, isso, é essa palavra que eu queria. Você perpetua esse comportamento, você perpetua essa noção, e aí é a questão básica da terapia, né? De que o comportamento e o ambiente altera a forma como o nosso cérebro processa as coisas. Então, se eu recebo menos afeto, eu fico menos predisposto a reconhecer isso, eu percebo isso de uma forma diferente. E aí vai mantendo isso na linhagem, e as pessoas... Aí você cria essa história que a Juliana comentou, né? Você fala, essa pessoa aqui é que demonstrou, enfim... desenvolveu um transtorno depressivo maior, um transtorno depressivo menor. Só que você vai olhar na família e a avó já tinha sintomas de depressão. Tataravô tinha. Passou. Esse exemplo, eu até posso dar o meu exemplo nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Sempre fui. E foi muito interessante porque depois que eu passei várias coisas na vida, fui diagnosticada, né? Fui medicada, não necessariamente diagnosticada. Foi autodiagnosticado? Não, fui no psiquiatra. Prescreveu medicação de antidepressivo. Ele diagnosticou em meia hora. Exato, então por isso que eu falo, fui diagnosticada com depressão e ansiedade.
Algo que, né, eu como psicóloga já imaginava Isso a aí dá um outro ansiedade. podcast também, né? né? Falar dos profissionais Exato. que diagnosticam sua vida em Diagnóstico de meia saúde hora. mental. Mais 5 minutos. Maravilhoso. E aí, depois disso, né, tomei a medicação, melhorei, nananã, e comecei a mudar minha relação com a ansiedade, de o que eu faço com isso, né? Como é que eu lido? Quais são os meus pensamentos? O que tá me gerando? Não tô falando que eu tô perfeita, zero ansiedades, Sim. mas melhorei muito do que eu já era. E aí, olhando a história, eu lembrei de, nossa, eu tive vários ataques de pânico na adolescência. Vários. Que na época você não sabia o que era. Não sabia o que era, do meu pai ter que me buscar, me tirar do lugar, que eu não conseguia respirar, e nananã. E isso nunca... Era só, tudo bem, vamos pra casa, fim, e acabou. Bebe água que passa. Bebe água que passa. E aí, Água com açúcar, né? alguns meses atrás, assim, minha avó tem 93 anos agora, né? Bora em Mogi. Mora em Mogi. E ela acabou sendo diagnosticada com ansiedade. Porra, com 90 anos. E aí todo mundo, mas, né, agora ela tem ansiedade. Eu falei, gente, mas era óbvio que ela tinha. Assim, óbvio, né? Óbvio. E tem a ver exatamente com isso, por ela ser uma pessoa ansiosa, ela criou os filhos de uma determinada maneira. A minha mãe é uma pessoa super ansiosa. Eu que comecei a apresentar o sintoma mais claro, então, de ter o ataque do pânico. Mais cedo. Mais cedo, exato. Eu fui na adolescência que eu comecei a apresentar esses sintomas. Então, o quanto que exatamente é essa carga geracional que vai, no final, mostrar isso. E é interessante porque nem sempre é a mesma condição, né? A gente fica sim. com isso, tipo, o filho ansioso tá a mãe ansiosa. Pode ser que não Outra seja, coisa, a mãe pode ter outra coisa, ou o filho pode ter outra coisa que a mãe não tinha, mas a ideia é, se a geração anterior, quanto mais vai indo, tem alguma coisa, e provavelmente tem, quase sempre vai ter alguma coisa não tratada. Sempre alguém tem, né? Exato. A chance de você ter alguma coisa nas próximas gerações vai aumentando. Então sempre é uma questão de histórico. Às vezes a mãe é deprimida e o filho desenvolve, sei lá, converte uma esquizofrenia na idade, quando chega na adolescência, assim. Tem um histórico, entendeu? Isso vai fragilizando, gera uma mudança na forma como essa pessoa se desenvolve. Sim. E aí a terapia, e não só a terapia, mas, né, a terapia junto com a psiquiatria, muitas vezes, é legal nesse sentido, por quê? Porque é uma quebra desse ciclo, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei que eu hoje, como psicóloga e como uma pessoa que presta atenção na minha saúde mental pessoalmente, sei que se eu tiver filhos, vou diminuir a chance Muito de passar. provavelmente, Eu vou diminuir a prazola na chance. mamadeira. Prazola na mamadeira. Mas vou diminuir a chance caixa d'água. de passar esse trauma geracional pro filho, por quê? Porque eu sei, eu tenho consciência disso. Então eu posso me comportar de uma maneira diferente. Você se sente curada? Curada, eu não acredito muito na cura, assim, não tenho mais ataques de pânico, não tenho mais crises de pânico. Controladinha. Eu estou controlada, eu acho que assim, eu entendi como lidar com isso. Boa. Então não é que eu deixei de ser ansiosa, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa e talvez eu seja pro resto da vida, mas eu aprendi a lidar com isso. E o que eu faço com essa ansiedade é muito importante. Então, em vez de eu ficar ansiosa e não saber o que fazer com aquilo tudo e com um monte de pensamentos na minha cabeça e acabar estourando e tendo a crise do pânico, hoje em dia eu percebo que eu tô ansiosa e, sei lá, vou pro esporte. Eu vou conversar com alguém, eu tenho uma rede de apoio. Na minha cara, né? É a ponta da cara. Eu tenho uma rede de será, né? apoio. Você tem uma rede de apoio? Tenho. Eu construí uma rede de apoio. Isso é muito bom. Isso, é exatamente, assim. Então é algo essencial. Eu vou ler, eu tenho hobbies, então eu fui melhorando a minha vida nesse sentido de eu sei o que fazer quando eu tô ansiosa. Isso é muito sensacional isso que você tá falando, porque tem gente que fala, eu não tenho ninguém. Beleza, você não tem ninguém, peraí. Alguém você tem, não é possível. Pelo menos você mora sozinho numa pensão, num quartinho. Você tem a pessoa que você paga o aluguel. Fala com ela. Você tem seu vizinho de quarto, você tem um primo lá na casa do chapéu. Mas eu sou ruim de, como fala, de comunicação. Você vai na padaria, você vai comprar um pão. Você tem que pedir, tem que abrir a boca. E vai querendo ouvir. Qualquer lugar é lugar pra você conversar, pra você criar vínculo com alguém, pra você se abrir. Não vai sair falando nas quatro cantos suas fraquezas, né? É que um problema muito grande, principalmente em ansiedade e depressão, é como você trouxe bem no comecinho, né? Que você falou do eu também, né? Do nome. Sim. E a ideia é justamente de que muitos transtornos psiquiátricos, as pessoas, elas lidam com eles, por ter um tabu social, elas se isolam. E às vezes não é nem que ela não tenha uma rede, mas na percepção dela, ela acredita que não tem com quem contar.
E aí muitas vezes o trabalho terapêutico é bem esse, de falar, olha, então, tem o seu vizinho, você não conversa com ele, você já não tem uma boa relação? Dá pra conversar, dá pra estender isso, tem os seus amigos do trabalho, dá pra estender, dá pra criar um vínculo, porque às vezes a própria pessoa se retrai, sai de todos os ambientes sociais dela e ela tem essa percepção de que eu tô sozinha, mas se você ajuda ela a buscar isso de Abre o novo, leque. exato, ela consegue refazer as conexões dela. Sim, e no achismo, né? Nos meus achismos, quem sou eu pra falar? Mas eu acho que saúde mental, uma terapia que seja, tem que ser desde para todos. Tem que estar na saúde pública, na rede pública. E isso deve rolar, mas tem os. Não é UPA, é CAPS, né? CAPS. Tem os CAPS da vida, mas tem cidade que o CAPS está desativado e consta como se ele tivesse ativo. Então tem que ter. E a questão é que também tem muito. Acho que não tem muito incentivo para a busca desses aparelhos, né? Então, mesmo os CAPs, a maior parte dos CAPs funciona muito para caso grave, né? Então, já teve a tentativa de suicídio. Epilepsia, suicídio, esquizofrenia. Então, por exemplo, o hospital psiquiátrico que eu fico aqui em São Paulo é aqui na Vila Mariana, no CAISM. Então, é o Centro de Atenção Integrada da Saúde Mental. E aí, uma coisa que é muito marcante do CAISM é justamente que eles têm a enfermaria, né? O pronto-socorro psiquiátrico. Então, a qualquer momento, 24 horas, qualquer pessoa que teve surto de esquizofrenia, tentou se matar, tá com crise de ansiedade, pode ir lá que vai receber atendimento. Só que o CAPS, se eu não me engano, os CAPS não funcionam assim. Eles têm um horário de abertura e de fechar, então... É um ambulatório, né? Então, isso acaba sendo um problema, porque quem tem estrutura para procurar o CAPS, normalmente não é quem tá no grosso daquilo, não é que tem crise. E aí você tem poucos ambulatórios psiquiátricos na cidade de São Paulo que eu conheço, enfermaria assim. Eu sei que tem o CAISM e tem o Hospital do Mandaqui, na Zona Norte, que também tem uma enfermaria psiquiátrica boa, de emergência lá, que é a tem na Zona Leste. Tem o do Cidade de Tiradentes, se eu não me engano, né? O Santa Marcelina. Isso, Santa Marcelina. Santa Marcelina. Então, mas são poucos. Estão 3, olha o tamanho da cidade. E são bem distantes um do outro, né? Então, longe do... é muito comum ter coisa, tipo, acontece um caso no interior que acaba indo para uma UPA, acaba indo para um CAPS, tem que ser transferido para São Paulo por causa das enfermarias psiquiátricas. Aí você chapa o cara de remédio, chapa a mulher de remédio para transferir ela para São Paulo. Nisso ela fica dopada aí 2, 3 dias. E é um trauma pra pessoa, né? Então, amarra, às vezes amarra a pessoa. Exato. Tem casos que precisa, né? Você não agride e tal. Legal. Legal. Agora, depois dessa mega desvio do foco. Desvio de conduta, já muda as coisas, né? Mas, por exemplo, você disse que já entrevistou várias pessoas que ou seriam profissionais ou pessoas que vivenciaram um processo de adoecimento, né? Então, provavelmente todas essas que a gente conversou aqui, você já viu relatos de pessoas que passaram por isso, né? Seja de internação, seja de suicídio, tentativa de suicídio. Mas aí eu queria entender mais como que é essa experiência para você, né? Você trouxe uma vez você falou de ser um espaço onde eu uniria essas pessoas para falar sobre essas questões, né? Como que foi essa modificação desse projeto inicial para agora? Por que eu tento levar celebridades, influenciadores? Para ele mostrar pro seguidor dele que ele é uma pessoa real, que ele é uma pessoa normal. Então você pega, não levei o Whindersson Nunes, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele tem as questões dele de saúde mental e ele fala às vezes. Então quem tá seguindo o Whindersson Nunes não vai ter dó, somente a dó, pura e simplesmente. Fala, pô, ele também tá passando por isso, aí já entrou eu também. O Whindersson Nunes tem as questões dele, sei lá, os conflitos internos, e aí ele pode passar, aí ele vai lá no meu podcast e ele fala, né, eu passei por isso, eu tive essa sensação. Tudo isso que eu falei, igual de Noronha, de quando eu era criança, você imagina alguém com um baita de um poder de influência. Fala, pô, ele tá me dando informação que eu preciso. Eu tenho vergonha de falar com a minha mãe e com o meu pai, mas o Whindersson Nunes eu escuto. Você entendeu? E aí vai uma galera lá, já foi cantor, jogador de futebol, pessoal do Pânico, já foi uma galera lá do programa do Pânico, internet, psiquiatra, psicólogo, adicto em recuperação, e todas as histórias elas são muito ricas, a galera conta detalhes. Por que a droga, vai pegar o caso de adicção, por que a da droga? Só por curiosidade? Não é só curiosidade, tem um porquê lá atrás. Você usa porque você é drogado, você é viciado. Não, tem um porquê lá atrás. Eu tive a curiosidade de porquê. Eu quis tampar um buraco, era um sentimento ruim que eu tinha. Foi o jogador lá,
Léo Pelé, ele é um jogador de São Paulo. Ele falou de racismo, nós falamos de racismo, né? Como que o racismo acaba afetando na saúde mental. Tem casos de jogadores que não tinham um bom desempenho porque tinham sofrido problemas de racismo, né? É problema de racismo, sim, racismo é um problema. Aí o cara não conseguia desenvolver legal no jogo, no treino. Aí foi uma amiga minha, a Joyce Kitamura. Ela é uma influenciadora também, ela é mestiça. Já não sei se é Coreia ou Japão, enfim, nipônica. Ela arrasta essa galera aí, a comunidade. E aí ela tava falando que ela chegou numa fase da vida que ela tava pensando, putz, já consegui tudo, e agora? E se o YouTube, porque ela vive do YouTube, né? Se o YouTube fechar, pra onde eu vou? Então ela tem as questões dela também. Aí um que nós conversamos no ar foi o Pedrinho Matador também. Eu não quis levar ele lá pra falar dos crimes dele, quantos ele matou, por quê. Eu quis saber o que passa na cabeça do cara pra fazer isso. Não tô defendendo ele, acho que tá 100% errado, mas pelo que ele explicou lá, tanto que eu não fico perguntando, e o que você fez, por que você matou, quanto você matou, como foi. Na cabeça dele ele tá certo, ele só matou o estuprador, uma noite lá ele matou 6 travestis na facada, ele achou que ele tava certo. Mas a treta toda começou quando o pai dele matou a mãe dele. Então aí talvez deu um start na cabeça do cara e virou a chave. Então pra ele matar é certo, matar é vingança. Tanto que ele foi pra cadeia, ele fez que ele caiu na cadeia na mesma que o pai, matou o pai, mastigou o coração do pai e cuspiu fora. Então eu quis saber justamente o porquê que ele fez. Será que isso aí não foi um gatilho pra ele, o pai ter matado a mãe, destravou na cabeça pra ele matar é normal. Então foi uma galera assim, cada um dá seu relato pessoal. A ideia é, eu levo pessoas lá, gravo toda semana e deixo a pessoa falar o seu relato pessoal de vida, sua história de superação, sua história com saúde mental. E aí tem gente, eu tentei suicídio, teve especial de Setembro Amarelo, agora eu levei um suicidólogo, mais 2 influenciadores. Pô, o que passou? Tem até um lance legal na internet que fala, um dia depois do meu suicídio. Você já viu isso aí? Aí conta como se a pessoa que pensou, se ela tivesse mesmo executado o ato, como que seria depois? Ia ser todo mundo chorando em volta, tal. Então é assim, você tem que buscar ajuda antes. Não adianta, não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Não pode ter vergonha de pedir ajuda. E aí o lance do dia depois do suicídio era todo mundo chorando em volta do caixão. Aí agora, minha vida, minha mulher vai recomeçar a vida, meu marido, minha filha, tal. Uma coisa é, se você quer chamar atenção, existem outras formas. Não, repito, o suicídio não é um negócio de chamar atenção, é de matar a dor. Mas tem gente que fala, como fala, anuncia. Eu tô pensando. Beleza, você tá anunciando que você precisa de ajuda. É o lance de matar a dor. Exato. Entendeu? Porque a gente tem um histórico, né, então, que a gente chegou abordando aqui um pouco antes, de o quanto que você viver numa sociedade que ela é completamente tóxica, você acaba, de uma certa maneira, invalidando a dor do outro, né? Então, tem uma frase, eu nunca lembro onde eu li, gosto de falar que que a Luara falou, que nós somos junção de diversas outras pessoas, né? Tudo que a gente leu, tudo que a gente estudou. Então, nenhuma frase nossa, ela é simplesmente nossa. Mas de que a gente nasce, a gente está tão acostumado a apanhar ou a ter peso nos nossos ombros, que nossos ombros eles são calejados, e aí quando você vê alguém que não tem os ombros calejados como você vê essa pessoa como fraca. Sim. Né? Só que na verdade não é que essa pessoa é fraca, mas você que adoeceu não percebeu. Então, por a gente vir dessa sociedade, né, em que falar sobre sentimento é negativo, em que o homem ele não sofre, em que se você fala sobre sentimento você é uma mulherzinha, então tudo relacionado à mulher é inferior. Então você acaba dificultando ainda mais falar sobre esse tema, falar sobre saúde mental, falar sobre adoecimento e dificultando pessoas que elas possam buscar ajuda. Então, quando o indivíduo ele deprime, né, então existe uma diferença entre estar triste e estar deprimido, né? Então, quando a pessoa fala, eu tô meio deprimido hoje, não, eu estou usando o termo errado, eu vou falar que você é idiota, mas você só tá usando o termo errado, você tá triste. Ele não sabe o que é realmente estar deprimido. Então, estar deprimido, você está adoecido, né? Então, a gente tem toda uma alteração que vai ser fisiológica no indivíduo,
durante o adoecimento em que ele vai se sentir completamente desmotivado. Então, não só desmotivado, mas quando ele vai interpretar a realidade de uma forma distorcida. Então, eu posso olhar por um objeto na qual era positivo e por um processo que eu estou, né, em processo de depressão, aquilo que era motivador e era bom já não é mais. Certo. Então eu acabo não buscando aquilo. E eu vou entrando nesse ciclo, nesse limbo de deixando de ter ou fazer o que era bom para mim, porque eu já acredito que já não é tão bom assim, eu não sinto essa motivação. Isso vai gerando diversos tipos de consequências na pessoa. Então, você pega esse histórico de um indivíduo numa sociedade onde você não fala sobre saúde mental, onde você falar sobre sentimento e você é fraco, sentir a fraqueza, e aí eu começo a ter esses sintomas, eu começo a me fechar, e dentro de mim mesmo eu não consigo pedir ajuda porque já não peço lá atrás porque é a fraqueza, e agora deprimido aí que eu não peço ainda mais, né, porque eu já não tenho nem motivação para isso. Sem força. E as pessoas vão olhar isso e falar que talvez tá chamando atenção. Não é chamar atenção, né, porque se a gente for chamar atenção, a melhor forma seria você correr pelado na rua, que você chama muita atenção de muita gente ao mesmo tempo. Muitas das vezes é o indivíduo não sabendo como falar sobre, porque quando o indivíduo... Porque realmente, o suicídio ele é de fato um fim de uma angústia, um fim de uma dor. Então ninguém... Você tem uma angústia, essa angústia não vai embora, a única solução que eu encontro para essa angústia ir embora é eu não existindo, porque eu não existindo, não existe angústia. Então não necessariamente uma pessoa que chama atenção, tem pessoas que pensam isso, né, de que seria um mimimi, né, o termo que as pessoas gostam de usar. Só que quando a pessoa ela começa a falar sobre um possível suicídio, ou pensar sobre, ou com comentários completamente mais pejorativos, comentários mais autodepreciativos, é sintoma. Então, não é chamar a atenção, é uma manifestação de um sintoma. Então, é a mesma coisa de quando você falou, quando eu era criança eu lembro de que eu já era ansioso naquele lugar, naquele momento. Só que eu não sabia. Então, eu não conseguia nomear isso. E quem estava ao meu redor também não conseguia nomear. Então, não é uma questão de, por exemplo, um comportamento que eu manifesto porque eu estou buscando algo em troca. Mas é um sintoma meu que eu não percebo e eu também não. Certo. Então, essas pessoas, elas acabam... Porque isso é uma coisa muito importante. Não... É muito melhor você sempre olhar um indivíduo que está falando sobre suicídio como um possível suicida do que não olhar ele se matar. Então, Sim. a gente sempre precisa olhar como algo está acontecendo. E mesmo se ele queira chamar atenção, por que ele está querendo chamar a atenção dessa forma? Por que a forma de eu conseguir a atenção de alguém é uma forma de falando que a minha vida vai chegar ao fim? Então, querendo ou não, é sintoma. A gente precisa olhar para isso como uma manifestação de um sintoma de uma pessoa que precisa de ajuda. Então, a gente precisa deixar bem claro essa distinção de independente se o indivíduo quer chamar atenção ou não, que muitas vezes não é o caso, Certo. a gente precisa olhar isso como sintoma. Porque a gente não pode correr o risco de deixar uma vida ir por negligência. Então, para que quem pense, né, que depressão ou suicídio a gente manter frescura, algo do tipo, a gente precisa deixar bem claro isso, que é sintoma e a gente combate desde o início. Então, não é aquilo de prevenir e não esperar, a pessoa tá numa depressão profunda, não saindo da cama para fazer alguma coisa. Faz ali, porque ela já tá demonstrando esses sintomas, senão a gente tá esperando a última gota do copo transbordar. Né? Então não, a gente faz, o copo tá ficando cheio, vamos tentar olhar para isso antes que ele transborde. E é isso que eu queria te perguntar, de como que foram essas experiências também dentro do podcast. Quais foram os casos mais intensos que você vivenciou, que você presenciou? Porque assim, como psicólogo a gente depara com muita coisa que a gente não pode falar. E eu já atendi pessoas que tentaram matar outras pessoas. E é uns casos que você fica assim, beleza, eu não conheço essa pessoa, eu não tenho vínculo com ela, não sei como ela se comporta. Você vai querer me matar aqui no consultório? Sim. E eu ficava ele, não, porque eu peguei a faca e sei lá o que, e eu fiquei meu Deus. Inclusive, o psicólogo ele pode tirar o porte de arma exatamente por É isso. mesmo? Pra usar dentro do consultório? Não, Fala aí. Vocês viram, eu tenho um caso Fica de longe. que não aconteceu comigo, mas com uma pessoa que eu conheço, que a pessoa ela tinha um transtorno de personalidade antissocial, trabalhava seria psicopata, Exato. trabalhava num ambiente, né, de violência assim e tal, e essa pessoa chegou, simplesmente tinha brigado, né, foi confrontado com uma questão dele, não gostou, sacou a arma, botou na mesa e ficou olhando pro psicólogo assim. Puta merda. E falando, aí o psicólogo falou pra ele, é pra ver quem pega primeiro e atira? E ele? Aí ele, não. Você, querendo
Tava poder, testando. sabe? Testando. Como fala, intimidade. Tipo, tem casos bizarros. Extremos. Cara, o que eu ouvi que não chocou, porque você ouve tanto acaba não chocando, são histórias diferentes, né? Teve uma pessoa, assim, quem quiser entra lá no canal, eu também podcast. Que é bom. Eu não vou falar nomes, né? Porque eu não, a pessoa tem o poder de falar, poder e lugar. Morreu pai, mãe e irmão. Só ficou ela viva. Não. Tudo de uma vez? Um acidente? Em coisa de acho que 1 ano. 1 ano e meio, no máximo. Foi o outro se matou, o outro foi na Covid. Acho que o pai morreu, o irmão se suicidou e a mãe no Covid. Não sei se essa é a ordem. Alguém tirou a vida. O outro foi com os 2 mortes Foi consequente após. Então, aí, puta, esse eu fiquei com dó da pessoa, assim, com dó, porque a gente fica chocado, né? Não sei nem se dó é a palavra que eu devo usar. Compaixão. Uma compaixão, foi bem isso. E é uma pessoa que você fala, puta, essa aí é a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, caraca, todo mundo tem problema, tipo, eu também. Ela também precisa de ajuda. E você via pessoas e falava, puta, essa aí é feliz, é descolada, uma menina bonitona e tal, tá feliz. A hora que eu parei pra ver a história dela, eu falei, caraca, será que eu tô reclamando demais da vida? É bom você ouvir umas histórias assim, porque você começa a dar mais valor pra sua vida. Você para de se comparar com quem tem mais. O ser humano é embaçado, né? Você sempre compara com quem tem mais do que com quem tem menos. Mas na hora que você ouve uma história dessa, dá uma baqueada. Fala, pô, tô reclamando à toa. Em casos assim, tem um efeito psicológico que a gente conhece, que é a culpa do sobrevivente, né? Acontece muito em vítima de acidente. É tipo, por que todo mundo morreu e eu sobrei, entendeu? Aí tipo, o cara fica mal também. Exato, não, eles ficam muito mal. Porque é justamente, eles se sentem culpados por não ter morrido. Era pra eu ter ido junto. Exato, era pra eu ter ido também. Era pra eu ter ido. Outra história que, assim, eu fiquei, caraca, o do Carlinhos Mendigo. Que era do Pânico. Eu lembro vagamente dessa história. Eu já tinha ouvido várias vezes a história dele, que ele foi meio que abandonado pelos pais, foi pra rua com os irmãos dele. Uma coisa é você ouvir na TV, outra coisa é você ver o cara te falando. Pô, eu fui pra FEBEM com não sei quantos anos, apanhava na rua, meu pai e minha mãe me abandonou, tal, fui parar na Jovem Pan, explodi de sucesso, mas e aí? E lá atrás? Tipo, é ruim, é estranho você ouvir uma pessoa falar na nossa frente. Você tá reclamando do quê? Eu fui parar na FEBEM porque meus pais me abandonaram e eu tava na rua. Ele fala isso. Ele fala abertamente. Então choca também. Você fala, cara, uma coisa é você ouvir de longe, outra coisa é se alguém na sua frente falar. E outra coisa é ouvir o cara falar que matou o primo no moedor de cana porque roubou o cavalo dele. Tem uns negócios bem bizarros. Caraca. Tem isso. A outra tentou se cortar. Ou quem que foi? Tem muita história, cara. Não podia entrar no shopping porque era negro. Rolezinhos aconteceram de montes daí, né? Foi a experiência do apartheid brasileiro. Cara, foi a época do rolezinho. Você não pode entrar no shopping porque você é negro. Eu falei, caraca. Tipo, Imagina você passar por isso, tá pô. vestido de uma forma específica, com um grupo de pessoas. Não, você não pode entrar no shopping. Sim. Uma outra menina influenciadora aí também. Tudo casou com um cara, gente boa e tal. Não queria sair do quarto. A famosa depois, caso clássico, assim. Consegui tudo na vida já, não quero. A vida não tem sentido, deprimiu de um jeito, engordou igual uma maluca. Só ficava no quarto comendo. Caraca, você fez isso, fez, todo mundo tá sujeito. Então são vários casos, se eu pegar pra contar aqui, tem números. Foi um lutador também. O lutador, ele gostava de sair na mão desde criança. Então o prazer dele era brigar. Na casa dele ele não era satisfeito com o comportamento dos pais, parece, ele brigava na escola. E batia nas crianças. Então são vários casos que tudo tem um porquê, tudo tem a raiz. Falou sublimação, né? Como que é? Porque tem um conceito que você fala assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma raiva dentro de mim, e eu percebo que eu consigo saciar essa raiva de alguma forma no boxe. Aceita. Uma forma socialmente aceita, que é no boxe. Então, por exemplo, o Mike Tyson, que eu gosto pra caramba, ele falava de que ele não gosta de assistir as lutas dele, ele não gosta de olhar o passado dele, porque ele sabe a raiva, o ódio que ele carregava, e toda vez que ele subia no ringue, ele ia pra destruir aquela pessoa pela raiva que ele sentia. Ele subia com raiva, não? Então, ele era o melhor boxeador durante muitos anos. Por que ele fez? Ele pegou aquilo, e é muito legal a história dele, né? Porque ele era uma criança abandonada lá, um cara que olhou pra ele e falou, você tem futuro no boxe, investiu nele pra caramba, e mudou a vida dele. Então, ele pegou uma questão dele, do passado, como você trouxe, mas ele conseguiu adaptar, de uma certa maneira, para algo que trouxe retorno a ele. Só que
mesmo dando retorno, não era o melhor. Tanto que ele não gosta de lembrar disso, não gosta de assistir, tem que fazer terapia, tem que lidar com as questões dele. Então é o que a gente chama de talvez uma possibilidade da psicanálise, né? De uma sublimação, né? Você pega isso e você coloca em outro ambiente socialmente aceito. É muito discutido com artistas, né? De que para você ser um bom artista, você precisa ter passado por alguma situação difícil. Os maiores artistas, todos, sem exceção, passam por alguma coisa, porque é justamente esse drive de eu preciso pegar alguma coisa que eu vivi e transformar em alguma coisa, né? Então, pintor, né? Você pega tudo... Você põe pra fora na arte. Você arte, expressa aquilo de uma forma que às vezes não é com palavras, às vezes é com, sei lá, cantando, mas você expressa aquilo de uma forma que te permite extravasar esse sentimento, extravasar essa frustração, e ela é socialmente aceita, né? Então, a arte é praticamente isso, né? É uma forma de comunicar as emoções que você não consegue por outra forma. A arte liberta, né? Os caras falam. Mas ela é terapêutica, né? Você consegue... Tinha uma paciente, já não atendo mais, mas que ela era designer e ela fazia muitas ilustrações. E eu fui percebendo durante as sessões que ela conseguia manifestar muito do que ela sentia com arte, com desenhos, com ilustrações. E muitas vezes na fala ela não conseguia. Certo. Então eu sinto uma angústia quando você falar. Então desenha. E aí ela começou a fazer vários desenhos assim, maravilhosos, tipo, ela mostrava o que você acha que eu represento. Mano, isso é depressão, sabe, tipo, é a forma que ela se sentia. Ela sabia. Ela reconhecia os sintomas dela, o adoecimento, mas ela não conseguia expressar isso, não conseguia falar sobre isso. Mas através da arte ela conseguiu falar. Então ela pode ser terapêutica, né? Tanto que tem o Suzano Correia, que é pra mim um dos melhores artistas brasileiros, que ele só faz pinturas de angústia. Uau. E ele faz umas... Suzano Correia. E ele... Mano, maravilhoso. E ele pega uma frase, tipo, um homem sem sentido, sei lá. E ele faz uma imagem que representa exatamente essa emoção. Um homem sem sentido. Tá ali, sabe? Tipo, é muito bom. É muito bom. Então, não tem como esse indivíduo conseguir reproduzir isso se não tiver sentido aquilo. Então, a arte é pelo laboratório, né? Então, é como eu consigo ressignificar isso. Você trouxe a questão do indivíduo não conseguir olhar para trás, porque pode ser muito difícil. De fato, tem pessoas que não vão conseguir, mas a gente pode entender que aconteceu. Sim. E aí? O quanto disso eu vou permitir que influencie o meu hoje? Porque eu não volto lá atrás para mudar. Como que eu consigo... E aqui eu não tô falando de eventos extremamente traumáticos, etc, né? Mas como que eu consigo me adaptar nesse contexto, né? Aceitar o que aconteceu e mudar o meu comportamento, não deixar que isso influencie na minha vida. Então, eu não mudo, mas eu posso ressignificar o que isso acontece. Tanto que eu acho que é interessante que o seu podcast faz exatamente isso. Então você pega um indivíduo que passou um processo bosta da vida dele, um processo horrível na vida dele. Mas você passou por esse processo e agora você está aqui falando sobre isso e ajudando pessoas que também podem passar sobre isso. Então, essa é a questão de você ressignificar o contexto. Então, muitas mulheres que foram abusadas, elas acabam criando instituições, organizações em que elas vão acolher mulheres que foram abusadas. Os grupos, né? As rodas de conversa. Isso é ressignificar. O que eu faço? Eu apago o meu passado? Eu finjo que tudo bem? Eu normalizo? Não. Eu olho pra isso e falo, o que eu faço com isso agora? Eu não consigo mudar o que aconteceu, mas eu consigo ajudar os outros. Então, o que eu acho interessante muito no seu podcast é exatamente isso. Então, quando você consegue pegar essas pessoas, colocar ali, pessoas que passaram por diversos tipos de problemas, até pessoas que assassinaram outras pessoas, sim, e mostrar o que leva aquilo, né? Porque o indivíduo que, tirando psicopatia ou qualquer outra patologia, que vai matar alguém, normalmente ele não mata porque, ai, que gostoso. Pode ser um indivíduo que ele passou diversos tipos de violência, que ele aprende que a única forma da pessoa me obedecer é se eu chegar nesse limite. Ele do planeta. Como tem um documentário muito bom no Netflix, na verdade saiu do Netflix. Tinha um documentário muito bom. Qual que é? The Mask You Live In. Eu não lembro, porque nem tinha o nome em português. Mas é a máscara que você utiliza, né? E ele fala exatamente sobre masculinidade tóxica. E eles entrevistam pessoas que estão em prisão perpétua nos Estados Unidos, que mataram as suas companheiras. E eles têm o diálogo dessas pessoas. Então, todos eles eram vítimas de violência doméstica, eram espancados pelos pais. E o pai, lembro de um que falava assim, quando uma mulher não te obedecer, você faz ela obedecer na força. Uau. Então ele foi, batendo na mulher até que, beleza, eu chutava minha mulher, ela me obedecia. Agora eu chuto, ela não obedece mais. Então agora eu chuto e soco. Aí ela obedece. Agora eu chuto, soco e cuspo. Aí agora ela obedece. Então eu vou sempre aumentando o nível de violência nela até o momento que eu mato. Então, como isso vem lá de trás, né? Então, o indivíduo, espero que eu não chegue nesse caso, nesse nível, né? Mas o indivíduo que ele tem um espaço para ouvir
Claro. que não é assim que você se mantém num relacionamento, que é o mínimo, que é o óbvio, mas ok, vamos supor que não chegou isso nele, é um espaço onde ele consegue encontrar isso, né? Então, seja pessoas com ansiedade, com depressão, ou qualquer outra questão comportamental, ele pode encontrar alguém no seu podcast que ele pode se identificar, que nem você trouxe na sua fala, Sim. né? Então, você tem a identificação, e que ele pode reconhecer e buscar ajuda. Isso é uma coisa legal, porque é algo que eu costumo muito trabalhar como terapeuta, né? Que é como a gente quer olhar a situação que aconteceu ou o que está acontecendo, né? E aí, é isso. Uma vez fui questionada mas como é que eu consigo transformar essa situação ruim em boa? Eu falei, a ideia não é transformar uma situação ruim em boa. A gente não tá aqui pra ser poliana e fingir que a situação ruim é boa, mas memória. Como você quer escrever a sua história a partir disso. Então, se você quer usar essa situação ruim como um motivador pra mudança, ou se você quer usar essa situação ruim pra escambalhotar mais ainda. Então, essa é a grande sacada, né? De como a ressignificação, ao meu ver, como terapeuta, tem muito mais a ver com isso, de como que eu quero olhar a situação, como eu escolho reagir a essa situação, o que eu quero fazer com ela a partir daqui. Então, tudo isso que aconteceu de ruim, a situação ela vai continuar sendo ruim. Não dá pra apagar. Não dá pra apagar. Não tem como eu transformar um suicídio de um familiar em algo bom. Não existe isso. Não é. A ideia não é isso. Não é essa. Mas o que eu quero fazer com essa situação? O que eu quero fazer com essa situação na minha história de vida? Como que eu quero contar a minha história a partir daqui? Eu costumo falar que as biografias elas são escritas depois que a gente viveu. E a gente dá sentido a partir daí. Então, a gente não consegue escrever o que ainda não aconteceu. Mas como você escolhe olhar a tua história, como você escolhe colocar os eventos e o que cada um tem de consequência na tua vida agora, a escolha é sua. Isso que você tem o poder, né? Sim. E é legal porque a memória é personalizante, né? Então, a forma como você interpreta aquilo que você viveu define como você age agora, né? E aí a questão dos traumas é bem essa, de como é que eu pego uma situação ruim e eu transformo a forma que a pessoa interpreta aquele acontecimento, a forma como ela permite que aquilo mude o comportamento dela, e aí eu trago uma mudança. E a memória vai estar lá ainda, só que ela existe num espaço diferente, né? Não é mais um espaço de agonia, um espaço de dor. Talvez não martela mais igual antes. Exato. Isso aí. Isso. Tem alguma pergunta, alguma questão a mais sobre o podcast? Eu acho que eu tô tranquilo, você. Então, se quiser falar suas redes sociais aí. Claro. Faz isso, Fala faz pra seu. câmera. Faz Não, Fala pra tudo bem. essa. Não, vamos lá. No YouTube e Spotify. No YouTube tá como Eu Também, só que é abreviado. Então é eutbm.podcast. eutbm.podcast, perdão. eutbm.podcast no YouTube. O Instagram é eutbm.podcast. O ponto é só no Instagram. eutbm.podcast no Instagram. eutbm.podcast no YouTube. Pode mandar mensagem no Insta. Se você tiver uma história bacana pra contar também, a gente abre espaço. A gente troca uma ideia. Tem gente que liga pedindo indicação de terapeuta e tal. Agora tem mais 3 aqui no leque. Mas tem o número do CVV que eu sempre direciono pra pessoa, que é 188. Né? É o Centro de Valorização à Vida. Você que tá pensando coisas ruins aí no que fazer com a sua vida, dá uma ligada. Eles têm 24 horas uma rede de apoio para atender. Então, eutbm.podcast e eu TBM Podcast no YouTube. Obrigadíssimo, viu, pelo convite. Muito bom papo. Fluiu, eu pensei que tava meia hora, passamos 1h30. Quase 2 horas já. Sério? 2 horas já. Então é isso. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. Falou, galera.